Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos prosseguimento ao estudo da termodinâmica. Vamos falar da mudança de estado da matéria. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Bom, nessa aula nós vamos falar das mudanças de estado, a começar pelos estados de agregação da matéria. Bom, de modo geral a gente sabe que a matéria se apresenta em três estados, aos quais a gente chama de sólido, líquido e gasoso. As substâncias se apresentam num ou no outro estado a depender da força de coesão entre os átomos ou moléculas. No estado sólido, essa força de coesão ela é muito forte, ela é muito intensa. E isso reduz a vibração atômica. Por isso que nesse estado as substâncias possuem volume e forma constantes, sendo praticamente incompressíveis. Já no estado líquido, essa força se reduz um pouco, ela tem menos intensidade do que no estado sólido. E isso faz com que a vibração molecular seja maior que a do estado sólido. E isso garante às substâncias volume constante, mas a forma já passa a ser variável, adotando a forma dos recipientes que os contêm. Por fim, o estado gasoso apresenta uma grande agitação atômica, de modo que as partículas das substâncias se movimentam desordenadamente e com altíssima velocidade. Por isso que os gases e os vapores não apresentam nem forma nem volumes fixos, sendo dotados de grande expansibilidade e de grande compressibilidade, adotando a forma do recipiente onde eles estão contidos. A fase em que uma substância se apresenta se deve aos valores de sua pressão e de sua temperatura. Vamos pensar aqui sobre o que a gente já sabe de temperatura. Ao aumentarmos a temperatura de determinada substância, suas moléculas se afastam umas das outras porque a movimentação das moléculas aumenta. Se eu diminuo a temperatura, acontece o processo inverso. Com a pressão também não é diferente. Quando eu aumento a pressão sobre uma determinada substância, ela faz com que as moléculas se aproximem, diminuindo a movimentação delas, ok? Bom, por isso, existem valores de pressão e temperatura para os quais a substância é sólida, outros para os quais ela é líquida e ainda outros para os quais ela é gasosa, gás ou vapor. Em outras palavras, o estado de uma substância depende dos valores de sua temperatura e pressão. Dito ainda de outro modo, se forem modificados os valores da pressão ou da temperatura, ou ambas, a substância pode sofrer uma mudança de fase ou de estado de agregação. Então, eu posso ter uma mudança de estado alterando a pressão da substância, alterando sua temperatura ou alterando sua pressão e sua temperatura ao mesmo tempo. Cada mudança de fase tem um nome característico, como mostra o esquema. Esses nomes a gente estuda já no ensino fundamental, né? Nós temos aqui os três estados, sólido, líquido e gasoso. Para passar do estado sólido para o líquido ocorre a fusão e o contrário, a solidificação. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, eu provoco a vaporização, o contrário, a condensação ou liquefação, né? São sinônimos. Agora, para ir do sólido direto para o gasoso, eu provoco a sublimação direta. Já o contrário a gente chama de sublimação inversa, ou cristalização, ou ressublimação, tudo bem? Bom, as mudanças de estado de fusão, vaporização e sublimação direta ocorrem com absorção de calor, e por isso são chamadas endotérmicas. Se uma substância está no estado sólido e eu forneço calor a ela, ela passa para o estado líquido ou diretamente para o estado gasoso.
Se a substância está em estado líquido e eu forneço calor a ela, ela passa para o estado gasoso. Essas transformações com ganho de calor são chamadas de endotérmicas. As inversas, ou seja, a solidificação, a condensação ou liquefação e a sublimação inversa ou cristalização ou ressublimação, acontecem com perda de calor, sendo denominadas exotérmicas. Então, se eu estiver no estado gasoso e tirar calor da substância, ela passa para o estado líquido ou para o estado sólido diretamente. Se eu estiver no estado líquido e tirar calor dessa substância, ela passa para o estado sólido. Essas transformações cujo calor é retirado da substância são chamadas de exotérmicas. Diagrama de fases. Se a gente observar o gráfico abaixo, onde nós temos a temperatura em função da pressão, a gente vai perceber que cada par θP corresponde a uma situação em que se encontra determinada substância. O par ordenado θP é o par temperatura-pressão, ok? Essa situação, contudo, está limitada à temperatura de menos 273 graus Celsius, que é o zero absoluto, ou seja, nenhuma substância pode ter temperatura menor do que essa. Esse diagrama é chamado de diagrama de fases da substância, pois todas as fases dela estão representadas nesse diagrama. Bom, a cada par θP, ou seja, um valor de temperatura com um valor de pressão, corresponderá um estado da substância. Isso significa que se eu alterar a temperatura e a pressão da substância, ela se apresentará de uma outra forma do que ela se apresentava aqui. Se eu, mais uma vez, alterar a temperatura e a pressão da substância, mais uma vez a substância mudará a forma com que ela se apresenta. O diagrama de fases está dividido em 3 regiões que correspondem aos estados sólido, líquido e gasoso. Essas regiões são separadas por 3 curvas que representam a mudança de fase. Nós vamos ver esses diagramas com mais detalhes no próximo slide. A maioria das substâncias tem o diagrama de fases semelhante ao representado na primeira figura. Então, na natureza, na maioria dos casos, nós teremos o diagrama de fases representado para a maioria das substâncias nesse formato aqui. Mas existem 3 substâncias, juntamente com a água, que apresentam um diagrama semelhante ao da segunda figura, ou seja, parecido com esse outro diagrama aqui. Tudo bem? Bom, vamos entender aqui os 2 diagramas. Aqui, ó, eu tenho o limite mínimo de temperatura, que é o zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, que é 0 Kelvin, tá certo? Aqui também nesse gráfico, no outro gráfico, eu tenho o mesmo limite. Significa que não há nenhuma temperatura possível abaixo disso. Pois bem, a partir daí, eu tenho a curva 3, a curva 1 e a curva 2, ok? Acima das curvas 3 e 1 está o estado sólido. Então, uma substância que tenha essa temperatura e essa pressão, ela está no estado sólido, porque ela está na região das curvas onde eu tenho as substâncias no estado sólido. A região compreendida entre a curva 1 e a curva 2 é a região do estado líquido, tá aqui. Então, uma substância que tenha essa temperatura com essa pressão estará no estado líquido, ok? E a região abaixo das curvas 3 e 2 é a região do estado gasoso. Então, uma substância que tiver essa temperatura com essa pressão estará no estado gasoso. Afinal de contas, essa situação está na região onde a gente tem o estado gasoso. Nesse segundo diagrama, que é o diagrama da água e de outras 3 substâncias, como eu disse, que a gente vai estudar mais adiante, funciona da mesma forma. Tudo que estiver sob pressão e temperatura nessa região do diagrama estará no estado sólido. Tudo que estiver com temperatura e pressão nessa região do diagrama estará no estado líquido. E tudo que tiver temperatura e pressão nessa região do diagrama estará em estado gasoso. As curvas 1, 2 e 3 recebem o mesmo nome das mudanças de fase. Ou seja, a curva 1 a gente chama de curva de fusão. Separa o estado líquido do sólido. A curva 2 a gente chama de curva de vaporização, que separa o estado líquido do gasoso. E a curva 3 é a curva de sublimação, que separa o estado sólido do gasoso.
Então os alunos perguntam, professor, a temperatura e a pressão de uma substância pode coincidir com as curvas, ou seja, estar exatamente sobre elas? Isso pode acontecer. Cada ponto sobre a curva representa um ponto de equilíbrio da substância entre as duas fases. Ou seja, se tomarmos qualquer ponto sobre a curva de fusão da água, por exemplo, teremos naquela pressão e naquela temperatura gelo em equilíbrio com água líquida. Em outras palavras, eu posso ter simultaneamente a água nos dois estados diferentes, ok? Bom, o ponto T, onde se encontram as três curvas, é chamado de ponto triplo. Exatamente esse ponto T aqui e esse ponto T aqui. O que vem a ser o ponto triplo? Com temperatura e pressão exatamente igual ao ponto triplo, a substância se apresenta nos três estados simultaneamente. Ou melhor, ela pode se apresentar nos três estados simultaneamente. Isso porque a gente pode encontrar essa substância no ponto triplo em um estado, em dois e até mesmo nos três estados simultaneamente. A gente pode observar nos dois diagramas que a diferença entre eles está na curva de fusão. E o motivo a gente vai ver mais adiante. Exatamente, né? A gente percebe que a curva 3 e a curva 2 é a mesma nos dois gráficos. Já a curva de fusão, a curva 1, ela, de modo geral, se apresenta de uma forma, mas para a água e aquelas outras três substâncias que eu já falei, e nós veremos adiante quais são, ela se apresenta de forma diferente, o que traz uma diferenciação entre um diagrama e outro. A título de ilustração, a gente vê na imagem a água em seu ponto triplo. Dentro do recipiente a gente tem gelo, água líquida e vapor de água, ok? Bom, o ponto triplo da água está a uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e 0,01 grau Celsius, o que equivale a 273,16 kelvins, ok? De temperatura. Transição sólido-líquido. Como vimos anteriormente, a curva de fusão apresenta aspecto diferente a depender se a substância se expanda ou se contraia. Vamos ver primeiro o que acontece com substâncias que se expandem na fusão. Vale a pena ressaltar que, na maioria dos casos, é isso que acontece. A maioria das substâncias se expandem ao sofrer a fusão, acabei de dizer. É um processo endotérmico, ou seja, a substância absorve calor. Essa expansão acontece porque as substâncias aumentam o seu volume, ou seja, suas moléculas se afastam umas das outras. Com isso, é preciso aumentar a pressão para contrariar a tendência natural do afastamento, tornando mais difícil a mudança de fase. Dito ainda de outro modo, as substâncias que se expandem com a fusão contrariam a pressão, e isso torna o processo de fusão mais difícil. E por isso precisaremos elevarmos ainda mais a temperatura caso queiramos que a fusão aconteça. Ok? Observe no diagrama que ao aquecermos uma substância à temperatura θ1, está aqui, ó, sob pressão P1, está aqui, ó, ela sofre fusão. Contudo, como ela se expande, com a temperatura θ2, eu precisarei de uma pressão maior para fazer com que a fusão aconteça, para fazer com que a substância mude de fase. Dito ainda de outro modo, a temperatura de fusão aumentará com a pressão. Vamos ver agora como se comportam as substâncias que se contraem na fusão. É o caso da água, né? A água, o ferro, o bismuto e o antimônio sofrem contração de volume quando estão sendo fundidos. A curva de fusão tem o aspecto do diagrama ao lado. A gente viu que a curva de fusão dessas quatro substâncias é diferente das demais. Está ela aqui, né, em vermelho. Essas substâncias, ao sofrerem fusão, diminuem seu volume, ou seja, acontece uma aproximação das moléculas. O aumento da pressão favorece essa tendência, facilitando a transição, que ocorre em uma temperatura mais baixa. Para ficar mais claro, quando a substância se contrai com a fusão, favorecendo assim a atuação da pressão,
será necessário um menor esforço para conseguir com que ela mude de fase. Portanto, conseguiremos mudar essa substância de fase com uma temperatura mais baixa. Por isso que no gráfico eu tenho a seguinte situação. Se eu tenho uma temperatura θ1 a uma pressão P1, ao diminuir a temperatura para θ2, eu terei que aumentar a pressão para P2 para fazer a fusão. Em outras palavras, a temperatura de fusão diminui à medida que a pressão aumenta. Verificamos que P2 é maior que P1, mas θ2 é menor que θ1. Bom, vamos falar agora de um experimento bem interessante e de um fenômeno chamado regelo. Eu estou falando do experimento de Tyndall, né? Na figura, a gente tem um bloco de gelo com temperatura um pouco abaixo de 0 graus Celsius, apoiado em 2 cavaletes. É o que a gente tem representado aqui na figura. São colocados 2 pesos presos a um fio de aço. Tá aqui, os 2 pesos presos a um fio de aço que passa sobre o bloco de gelo. Como o fio é muito fino, a pressão fica toda concentrada na região de contato do fio com o bloco de gelo. Então, lentamente, o fio vai fundindo o gelo por onde ele passa, porque o gelo ganha calor do aço, ok? Então, o gelo vai ganhando calor do aço e por isso vai sendo fundido pelo aço que está sobre o bloco de gelo. A água, que é resultado dessa fusão, se forma acima do fio e em contato com o gelo perde calor novamente, se solidificando. Esse é o fenômeno que a gente chama de regelo. Desse modo, o fio vai atravessar totalmente o bloco sem que o bloco se parta. Em outras palavras, o bloco terá sido soldado por essa solidificação. Sobrefusão. Chamamos de sobrefusão ou superfusão o fenômeno pelo qual uma substância é mantida em estado líquido numa temperatura inferior ao seu ponto de solidificação. Então, é possível que a gente resfrie determinada substância e ela passe do seu ponto de solidificação, mas ainda assim se mantenha em estado líquido. Podemos então retirar calor da água sob pressão normal, por exemplo, e mantê-la líquida em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Aqui nós estamos usando a água apenas como um exemplo, mas a sobrefusão acontece com outras substâncias também. A sobrefusão é um estado de equilíbrio muito instável, de tal forma que se jogarmos no sistema líquido um cristal do sólido correspondente, ou se agitarmos o sistema, parte do líquido se solidifica rapidamente. Isso acontece muito no nosso dia a dia, com bebidas que a gente coloca no refrigerador. A gente nota que a bebida está em estado líquido, mas quando a gente tira a bebida do congelador agitando o seu conteúdo, parte dela rapidamente se solidifica. A gente vê isso acontecer com refrigerantes, com cerveja e etc. No gráfico, vemos a água em superfusão a uma temperatura de menos 4 graus. Dito de outro modo, o que a gente está vendo aqui é a água sendo resfriada. Aqui eu tenho o ponto de solidificação da água, ela continua sendo resfriada e continua em estado líquido até menos 4 graus Celsius. Ao ser agitada, perturbada, ou se a gente colocar um sólido de água, ou seja, um gelo dentro da água, ela se solidifica quase que instantaneamente, voltando para o ponto de solidificação e assim se mantendo. Tudo bem? Nós dissemos que a água é apenas uma substância na qual ocorre a sobrefusão. Existem outras, e uma das mais comuns é o acetato de sódio. A temperatura de fusão ou de solidificação dessa substância é 58 graus Celsius. Pessoal, temperatura de fusão e de solidificação é a mesma, né? Uma ganhando calor e a outra perdendo calor. Porém, se o resfriarmos lentamente, sem provocar agitação em sua massa, ele permanecerá em estado líquido abaixo dessa temperatura. Dito de outro modo, a gente percebe aqui no gráfico que o acetato, ao ser aquecido acima dos 58 graus, ele vira líquido. Mas se deixarmos ele resfriar, sem agitarmos, sem perturbarmos a massa de acetato que foi aquecida, ele vai começar a resfriar e vai passar pelo seu ponto de solidificação
continuando no estado líquido. A água solidifica a 0 grau, né? O acetato a 58, ok? Aqui, ó, o acetato está em sobrefusão, ou seja, abaixo de sua temperatura de solidificação, mas ainda em estado líquido. No gráfico, observamos o resfriamento do acetato, AC, e sua repentina solidificação, CD. Aqui, ó, daqui até aqui o acetato foi se resfriando, passou pelo ponto de solidificação e continuou se resfriando, mas ainda em estado líquido. Se eu agitar essa massa de acetato, ou se eu colocar um pouco de acetato sólido dentro do acetato líquido, instantaneamente ele volta do estado de sobrefusão para o estado sólido, aqui representado pelo segmento CD. Tudo bem? Bom, ao ser perturbado, o sistema perde calor rapidamente e uma parte da substância se solidifica, exatamente como eu descrevi aqui. Caso a perda de calor se mantenha, o restante da substância seguirá o processo de solidificação normalmente. É o que aconteceu aqui, né? Parte da substância se solidificou quase que instantaneamente e o restante da substância foi se solidificando à medida que foi perdendo calor. É isso que está representado aqui no segmento DE, tudo bem? Como a solidificação é quase que instantânea, a quantidade de calor CD é igual a 0. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Aqui, ó, de B até D, eu tenho a quantidade de calor BD. Aqui, ó, de C até D, eu tenho a quantidade de calor CD. E aqui de B até C, eu tenho a quantidade de calor BC. Tudo bem? Bom, então a quantidade de calor BD, a quantidade de calor BD, de B até D, é a quantidade de calor BC mais a quantidade de calor CD. Como essa transformação de C para D é praticamente instantânea, a quantidade de calor CD é igual a 0. Tá aqui. Então, acaba que a quantidade de calor BC é a mesma quantidade de calor BD. Ok? É isso que está escrito aqui, ó. Porque a quantidade de calor CD é igual a 0. Então, somar a quantidade de calor BC com 0 é ela mesma, né? Então, é por isso que eu tenho essa igualdade aqui. A quantidade de calor BD, tá aqui, ó, BD, é igual à massa do sólido vezes o calor de transformação do sólido. Isso porque a gente já viu lá nas leis de mudança de estado que enquanto a substância está sofrendo transformação, ela não altera sua temperatura. Já a quantidade de calor BC, que é essa daqui, ó, BC, o corpo está perdendo calor. Então, nós temos aqui um caso do cálculo da quantidade de calor sem que a substância mude de fase. E se ele está perdendo calor, como é que eu acho a quantidade de calor? Fazendo a massa do líquido vezes o calor específico do líquido vezes a variação de temperatura, o módulo da variação de temperatura. Transição líquido-vapor. Essa transição recebe o nome genérico de vaporização. São dois os tipos de vaporização, a evaporação e a ebulição. A primeira, que é a evaporação, se dá a qualquer temperatura e acontece na superfície do líquido que está em contato com o ambiente. Esse fenômeno a gente vai estudar mais para frente. Já a ebulição, essa se dá em temperaturas bem específicas e é ela que a gente vai estudar agora. Por isso, a partir de agora, a gente vai chamar a ebulição simplesmente pelo nome de vaporização, tudo bem? A curva de vaporização, que representa a substância em estado líquido e gasoso, está compreendida entre dois pontos bem definidos, o ponto triplo e o ponto crítico. O ponto triplo a gente já estudou, vamos estudar agora adiante o ponto crítico. O importante é entender que a curva que separa o estado líquido do estado de vapor se chama curva de vaporização e está compreendida entre esses dois pontos. Se uma substância apresentar essa temperatura e essa pressão, esse ponto estará na região do estado líquido, logo a substância estará em estado líquido. Agora, se a substância apresentar essa temperatura e essa pressão, esse ponto estará na região do estado gasoso, logo a substância estará no estado gasoso. Se esse ponto estiver exatamente sobre a curva de vaporização, a gente pode ter essa substância nos estados líquido e gasoso simultaneamente.
Cada substância possui seu ponto triplo e seu ponto crítico específicos. O ponto crítico é definido por uma temperatura especial denominada temperatura crítica e também pela pressão crítica. Os dois diagramas mostram que abaixo da temperatura crítica é possível passarmos uma substância do estado líquido para o gasoso apenas com a descompressão térmica, ou seja, diminuindo a pressão. Por óbvio, é possível fazer o processo inverso comprimindo a substância, ou seja, aumentando a pressão sobre a substância. Caso a substância esteja acima do seu ponto crítico, será impossível mudar o estado da substância para o gasoso ou vice-versa, comprimindo ou descomprimindo a substância. É o que os diagramas aqui nos mostram, né? Vamos ver aqui, ó. Se a temperatura estiver entre o ponto triplo e o ponto crítico, eu posso, apenas aumentando ou diminuindo a pressão, mesmo que a temperatura se mantenha, passar uma substância do estado gasoso para o estado líquido e vice-versa. Vamos ver como é que eu posso fazer isso. Eu vou colocar aqui, ó, uma temperatura constante, tudo bem? Aqui a temperatura está aqui. Bom, aqui, ó, eu vou começar com uma pressão bem próximo de zero, tudo bem? Aqui, a pressão aqui, ó, vai me dar um ponto na região do estado gasoso. A substância aqui vai estar no estado gasoso. Vou aumentar a pressão e ela ainda continua no estado gasoso. Observe que a temperatura se mantém a mesma. Eu vou aumentar a pressão mais uma vez e ela continuará na região do estado gasoso. Aumentando um pouquinho mais, eu vou chegar exatamente em cima da curva de vaporização, onde a substância pode estar no estado líquido ou gasoso, simultaneamente. Aumentando ainda mais, ela já está no estado líquido. E à medida que eu for aumentando, ela vai continuar no estado líquido. Se eu fizer o processo inverso e vier diminuindo a pressão, eu vou voltar com a substância do estado líquido para o estado gasoso, ok? Isso acontece, mais uma vez, quando a temperatura está entre o ponto triplo e o ponto crítico. Se a temperatura estiver acima do ponto crítico, essa transformação pela compressão ou descompressão da substância não é mais possível. É o que o segundo diagrama me fala. Passando do ponto crítico, ou seja, com uma temperatura acima da temperatura crítica, eu não consigo mais transformar líquido em gasoso ou vice-versa, aumentando ou diminuindo a pressão. Em outras palavras, a substância permanecerá no estado gasoso. Vamos agora diferenciar o que é gás e vapor. A substância em estado gasoso abaixo da temperatura crítica é chamada de vapor. Estando a substância acima da temperatura crítica, a chamamos de gás. Então, uma substância que tem a temperatura entre o ponto triplo e o ponto crítico, a gente chama de vapor. Se ela tiver temperatura e pressão acima do ponto crítico, a gente chama de gás. Vejamos duas tabelas com valores dos pontos críticos e dos pontos triplos de algumas substâncias. Aqui, na primeira tabela, as substâncias com suas temperaturas críticas e pressões críticas, em graus Celsius e atm. E na segunda tabela, as substâncias com a temperatura do ponto triplo em Kelvin e a pressão do ponto triplo em atm, ok? Compressão isotérmica de uma substância. Comprimir isotermicamente uma substância é ir aumentando a sua pressão, mas mantendo sua temperatura constante. Consideremos uma substância no estado gasoso a pressão de meio atm e temperatura de 80 graus Celsius colocada em um recipiente, como os das figuras. Se aumentarmos gradativamente a força sobre o êmbolo e mantivermos a temperatura em 80 graus Celsius, teremos um aumento gradativo da pressão. Isso é óbvio, né? Se eu aumentar a força aqui sobre o êmbolo, a pressão sobre a substância vai aumentar no interior do recipiente. Esse aumento na pressão fará com que a substância mude de estado. As transformações ocorridas com temperatura constante, seguidas de mudanças de estado, são chamadas de transformações isotérmicas, como eu disse anteriormente. Bom, vamos entender aqui olhando para esse esquema que eu fiz aqui embaixo. Se eu aplicar uma força F1 ao êmbolo, vai aumentar a pressão sobre o vapor que está dentro do recipiente. Mesmo mantendo o tempo todo a temperatura a 80 graus Celsius,
eu vou começar a transformar o vapor em líquido. Essa transformação se dá até uma pressão que vai fazer com que essa transformação aconteça totalmente. É o que acontece aqui no nosso esquema. Aqui o vapor já se transformou totalmente em líquido. E se eu continuar aumentando a pressão, parte desse líquido vai se transformar em sólido e depois todo o líquido terá se transformado em sólido. Então, eu posso transformar vapor em sólido mantendo a temperatura constante. Esse tipo de transformação é que eu chamo de compressão isotérmica. Vamos ver no próximo slide o gráfico que representa essa transformação. Bom, como eu disse no slide anterior, vamos fazer a interpretação gráfica daquela transformação que acontece no esquema que eu deixei lá. Bom, aqui eu percebo que a curva de fusão está em azul, a curva de vaporização está em verde. A região em vermelho é a região onde a substância se apresenta no estado sólido, a região em roxo apresenta a substância em estado líquido e a região amarela é a região onde a substância está no estado de vapor ou estado gasoso. Aqui a gente mantém a temperatura constante em 80 graus, foi o que a gente fez lá, né? 80 graus constante aqui, a temperatura nem aumenta nem diminui, mas a pressão aumenta, tá vendo? Vai de meio até 8 atm. Vamos ver o que acontece com cada pressão dessa à temperatura de 80 graus. Bom, no início do processo, quando a pressão era meio atm, a substância a 80 graus estava aqui, na situação A. E a situação A é dentro da região onde a substância é gasosa. Então, ela se apresentava aqui no estado gasoso, ok? Aumentando a pressão para 3 atm, mantendo a temperatura a 80 graus, agora a situação da substância é o ponto B, que está exatamente sobre a curva de vaporização. Nesse momento, eu terei a possibilidade de ter a substância tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. A gente viu isso lá também dentro do recipiente. Aumentando mais um pouquinho a pressão para 4,5. Para 4,5, a gente percebe que com temperatura de 80, a situação da substância é o ponto E. E o ponto E está dentro da região onde a substância se apresenta no estado líquido. Logo, lá no meu esquema, a gente vai perceber que nesse momento, todo o vapor se transformou em líquido. Aumentando ainda mais a pressão para 5,5, agora a temperatura de 80, a temperatura sempre constante, a situação da substância é o ponto F, e o ponto F está sobre a curva de fusão. Nesse momento, eu terei coexistindo o estado líquido e o estado sólido. É por isso que eu tenho líquido e sólido dentro do recipiente. Aumentando para 8 atm, eu ultrapasso a linha, a curva de fusão, indo para o ponto G, mantendo a temperatura a 80. Logo, a substância passa totalmente para o estado sólido. É isso que está descrito aqui. Caso estivéssemos trabalhando acima do ponto crítico, acima de 180 graus, para cá, acima de 180 graus, não obteríamos esse resultado, pois acima dessa temperatura a substância estaria no estado gasoso, qualquer que fosse a pressão. Nós vimos isso. Quando uma substância ultrapassa sua temperatura crítica, ela não pode ser transformada em líquido e nem em sólido. Ela permanece no estado gasoso, mesmo que a pressão aumente ou diminua. Influência da pressão na temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição depende da pressão. O diagrama mostra que se a pressão sobre a substância for P1, a ebulição acontece a uma temperatura θ1. Aumentando a pressão para P2, será necessária uma temperatura maior, θ2, para que a ebulição aconteça. Em cidades a mais de 1.000 metros de altitude, onde a pressão é menor que no nível do mar, a água ferve a aproximadamente 97 graus Celsius. Já dentro da panela de pressão, onde a pressão é superior a 1 atm, a água ferve a aproximadamente 120 graus Celsius. É por isso, inclusive, que a panela de pressão cozinha os alimentos mais rapidamente, porque a temperatura de ebulição é maior, uma vez que a pressão também é maior. É o que a gente vê aqui no diagrama, né? Aumentando a temperatura, eu terei que aumentar a pressão para que aconteça a ebulição da substância. Superaquecimento. A gente já ouviu relatos de pessoas que se acidentaram ao tirar algo que estava extremamente quente de dentro do forno de micro-ondas.
Por que isso acontece? Vamos ver aqui, ó. Quando levamos um líquido ao fogo, numa panela e num fogão, ele se aquece pelo contato com o fundo do recipiente. O fundo do recipiente recebe calor da chama que transfere para o líquido que está dentro da panela, do recipiente. Esse aquecimento forma bolhas gasosas. Ao se romperem na superfície livre do líquido, essas bolhas liberam o vapor que elas contêm. Ao eliminarmos as bolhas existentes no líquido, podemos levá-lo a uma temperatura acima da sua temperatura de ebulição, ocorrendo então seu superaquecimento. Então isso é o superaquecimento, é quando o líquido não libera o vapor através das bolhas formadas em seu interior. Num forno de micro-ondas, por exemplo, o aquecimento não se dá de baixo para cima e isso dificulta o escape do vapor, ou seja, o líquido se superaquece com mais facilidade. Ao perturbarmos o sistema superaquecido, retirando-o do forno, o líquido entra em ebulição quase que instantaneamente, podendo provocar queimaduras em uma pessoa. Aqui acontece algo muito semelhante à sobrefusão. Se eu fornecer calor a um líquido sem perturbar esse sistema, ele é capaz de ultrapassar a temperatura de vaporização sem vaporizar, permanecendo no estado líquido. Só que quando ele é perturbado, ele imediatamente entra em ebulição, podendo de fato provocar queimaduras. Evaporação. Bom, esse é o nome do outro processo de vaporização. É um processo muito mais lento que o processo de ebulição. Não é necessário que as roupas sejam aquecidas a 100 graus Celsius para que elas sequem, mas para que a ebulição aconteça, é necessário elevar a temperatura da água até 100 graus se a gente tiver a pressão de 1 atm, tá certo? Bom, esse processo acontece porque algumas moléculas do líquido, dotadas de grande energia cinética, conseguem vencer a tensão superficial escapando para o ambiente. Então, o líquido, ao contrário do sólido, tem moléculas com grande energia cinética. É claro que no vapor, as moléculas estão com energia cinética ainda superior à do líquido, mas no estado líquido, a energia cinética das moléculas é bem maior do que no estado sólido. E por conta dessa movimentação constante das moléculas, algumas delas conseguem vencer a tensão superficial do líquido escapando para o ambiente. Esse é o processo de evaporação. Obviamente que existem fatores que facilitam esse processo. Um dos mais importantes é a umidade relativa do ar. A gente ouve falar muito isso aí na televisão. Trata-se da quantidade de vapor de água suspenso na atmosfera. Quando ela é muito elevada, a velocidade de evaporação é lenta, ou seja, se o ar está muito úmido, a evaporação vai acontecer de forma mais lenta. Ao contrário, em lugares mais secos, a evaporação acontece mais rapidamente. Por óbvio, né? É o contrário da situação descrita anteriormente. É por esse motivo que a gente sente incômodo em lugares quentes com umidade relativa do ar muito alta. Essa combinação vai dificultar a evaporação do suor, provocando um desconforto. Embora a umidade relativa do ar seja um dos principais fatores que influenciam a evaporação, ele não é o único. Vamos enumerar aqui mais alguns. Primeiro, maior área de exposição. A gente já viu no nosso dia a dia que roupas estendidas secam mais rápido que roupas dobradas, ok? Então, aumentando a área de exposição, eu vou ter uma evaporação facilitada. Segundo, a ventilação. A ventilação diminui a pressão externa, facilitando o escape das moléculas. A gente estudou na hidrodinâmica, na fluidodinâmica, que quanto maior a velocidade de um fluido, menor é a pressão externa. Diminuindo a pressão externa, fica mais fácil das moléculas do líquido escapar para a atmosfera. Terceiro fator, a temperatura. O aumento de temperatura aumenta a energia cinética das moléculas do líquido, facilitando seu escape. Bom, quando eu aumento a temperatura, as moléculas do líquido aumentam a sua movimentação. E se movimentando mais, elas terão mais facilidade para escapar da superfície livre do líquido para a atmosfera. Quarto fator, a tensão superficial. Algumas substâncias possuem menor tensão superficial que outras. Essas substâncias são chamadas voláteis.
A gente pode citar como exemplo o álcool ou o iodo, são substâncias bem voláteis. Como uma substância volátil tem pouca tensão superficial, isso trará uma facilidade para as suas moléculas escaparem da sua superfície livre para a atmosfera. Quinto fator, a pressão externa. Quanto menor for a pressão externa, mais facilidade para as moléculas escaparem. É óbvio, né? Se a pressão externa é pequena, as moléculas conseguem escapar do líquido para a atmosfera com mais facilidade. E isso facilita a evaporação. Pressão de vapor. Em um recipiente fechado que contém um líquido que não ocupa todo o seu volume interno, a vaporização se inicia imediatamente após o fecharmos. No início, o número de moléculas que escapam do líquido é menor do que as que retornam a ele. O vapor fruto dessa vaporização pressiona a superfície do líquido com uma pressão P1. Essa pressão é chamada de pressão de vapor. Aqui nesse esquema, eu tenho exatamente a situação que eu acabei de descrever. Ao vedarmos um recipiente com um líquido lá dentro, o processo de vaporização começa imediatamente. Então, parte desse líquido começa a se transformar em vapor. E o vapor começa a pressionar a superfície livre do líquido, tá certo? Essa pressão, que é a pressão P1, eu chamo de pressão de vapor. Com o passar do tempo e com o aquecimento, o número de moléculas que escapa do líquido passa a ser igual ao número que retorna a ele. Nesse instante, chamamos essa pressão de saturação, ou pressão máxima de vapor. O que eu acabei de dizer está representado aqui nesse último recipiente, né? Quando a quantidade de moléculas que escapa do líquido passa a ser igual à quantidade que retorna a ele. Nesse momento, a pressão exercida aqui sobre o líquido pelo vapor é a pressão máxima ou a pressão de saturação, que eu chamei aqui de PS. Essa pressão de saturação depende da natureza do líquido e da temperatura, ou seja, à mesma temperatura, líquidos diferentes têm pressões de saturação diferentes. Por exemplo, a pressão de saturação dentro de um botijão de gás liquefeito de petróleo é diferente da pressão de saturação dentro de uma panela de pressão. Para que a pressão dentro da panela de pressão ocorra, eu preciso levá-la ao fogo. Já dentro do botijão de gás, como lá dentro tem uma substância muito volátil, essa pressão acontece mesmo à temperatura ambiente. Calefação. Quando a água cai em uma superfície muito quente, sua evaporação acontece de forma relativamente lenta para essa situação. Esse fenômeno é chamado de calefação. Isso ocorre porque a gota fica suspensa em um colchão de vapor, não entrando em contato com a superfície. Devido a esse isolamento, as gotas de água recebem pouco calor, retardando sua evaporação. Isso é o que acontece quando a gente joga um pouco de água em uma superfície muito quente, ou uma panela muito quente, uma chapa muito quente. Também muito comum quando a gente joga água no forno de uma sauna seca. A gente percebe que a gota de água não evapora imediatamente devido a esse isolamento por conta desse colchão de vapor. Ao abaixarmos a temperatura, essa camada de vapor desaparece e a evaporação é abrupta, podendo ocorrer inclusive explosão de gotas, que é o espirro de gotas quentes para todos os lados. Por isso é comum molharmos as pontas dos dedos para verificarmos se o ferro de passar roupa está quente. Como a água sofre calefação na ponta dos dedos, o dedo fica isolado da chapa e aí a pessoa consegue aferir a temperatura do ferro. Eu já falei lá no slide anterior que dois bons exemplos de pressão de vapor são o botijão de gás liquefeito de petróleo e a panela de pressão, ok? Os botijões de gás são um exemplo do equilíbrio líquido-vapor. No interior do botijão, o que existe é líquido na presença de seu vapor saturante. Ao abrir a válvula e queimar esse vapor saturante no fogão, ele será reposto pela vaporização do líquido no seu interior. Então aqui nós temos sempre o vapor desse líquido pressionando o líquido para baixo aqui, tá certo? Quando esse vapor sai para ser queimado no fogão, o líquido vaporiza repondo esse vapor saturante.
Na panela de pressão, sua válvula de escape mantém a pressão de vapor praticamente igual à pressão de saturação, maior que 1 atm. Como a pressão é maior que 1 atm, eu consigo com que a água fique a uma temperatura maior do que ela fica naturalmente, fazendo com que o alimento seja cozido em temperaturas mais altas, geralmente a 120 graus Celsius. É por isso que na panela de pressão há uma facilidade maior para se cozinhar os alimentos. Transição sólido-vapor. A transformação do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, para vapor, é chamada de sublimação. O processo inverso é denominado sublimação inversa, ressublimação ou cristalização. Nós já falamos desses nomes, são sinônimos, falamos disso lá no início da nossa matéria, do nosso estudo. Esse tipo de mudança de estado só ocorre em situações em que a pressão é inferior à do ponto triplo. A gente percebe claramente isso aqui no gráfico, né? Se a pressão for maior do que a pressão do ponto triplo, o que vai acontecer? A substância vai ter que passar do estado sólido para o estado líquido e depois para o estado de vapor ou estado gasoso. Se a pressão estiver abaixo do ponto triplo, a substância será capaz de passar do estado sólido diretamente para o estado de vapor. A cânfora e o iodo, por exemplo, sofrem essa transição a pressões ambientes. Por esse motivo, ao serem aquecidos, eles passam diretamente para o estado de vapor. Outra substância que é do nosso dia a dia, que a gente também conhece, que também sofre esse tipo de transformação, é a naftalina. Quando você coloca a naftalina dentro de uma gaveta, tempos depois ela desaparece, porque ela muda do estado sólido para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido. Na próxima aula, dando prosseguimento ao estudo da termodinâmica, vamos falar da transmissão de calor, os meios pelos quais é possível transmitir calor de um corpo ao outro. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.